Olá a todos! Na aula da semana passada, eu falei sobre uma grandeza física chamada aceleração. Defini para vocês uma expressão para a grandeza aceleração, que era variação de velocidade por intervalo de tempo. Falei da unidade de medida dessa grandeza física chamada aceleração. Comentei que ela poderia ser analisada de maneira escalar ou ainda de maneira vetorial e fiz classificações dos movimentos com vocês. Classifiquei eles em progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Na aula dessa semana, eu vou falar sobre os movimentos variados, porém, eu vou falar de gráficos de uma das funções desse movimento, que é a função da velocidade. Tá? A velocidade está variando com o tempo, então, para isso, eu vou ter uma função horária. Nós já vimos funções horárias, mas as funções horárias que nós vimos até agora, na verdade, foi uma só, que foi a função horária da posição em relação ao tempo, no movimento uniforme, que era a função S igual a S0 mais V vezes T. A posição S estava mudando com o passar do tempo. S0 era a posição inicial para o tempo igual a zero, V era a velocidade e essa velocidade assumia um valor que não mudava com o passar do tempo. Então, S0 não mudava com o passar do tempo, V não mudava com o passar do tempo, mas como o meu objeto estava se movimentando, à medida que o tempo passava, ele se encontrava em diferentes posições. Dessa função horária, nós poderíamos construir dois gráficos, na verdade, nós construímos gráficos dela. Então, construímos o gráfico da posição em função do tempo e vimos que poderia ser uma reta crescente, isso é, à medida que o tempo passa, a posição ia aumentando. Classificamos esse movimento como um movimento progressivo, porque a velocidade tinha sempre valores positivos, porque o S sempre aumentava com o passar do tempo. Vimos que, como a velocidade não muda com o passar do tempo, o gráfico da velocidade, numa situação onde o objeto se move a favor da trajetória, o gráfico da velocidade é uma reta paralela ao eixo do tempo, porém no primeiro quadrante, o que indicava que a velocidade era positiva. Vimos também que à medida que o tempo passava, a posição poderia diminuir com o passar desse tempo. E quando isso acontecia, a posição final era menor do que a posição inicial, portanto, nós íamos calcular a velocidade, e essa velocidade dava um valor negativo, e esse movimento era chamado de movimento retrógrado, onde o objeto não se move a favor do S aumentar com o tempo, e sim ele se move no sentido do S diminuir com o tempo, movimento retrógrado. Velocidades negativas, então o gráfico de S em função do T era uma reta decrescente. O gráfico da velocidade em função do tempo, como a velocidade não muda com o passar do tempo, ele dava uma reta paralela ao eixo do T, porém no quarto quadrante, porque a velocidade era negativa. Então, é uma função de primeiro grau, S igual a S0 mais VT. Funções de primeiro grau, os gráficos são retas. Então, quando a velocidade era positiva, o gráfico de S e T era uma reta crescente. Quando a velocidade era negativa, o gráfico de S e T era uma reta decrescente. Velocidade constante tinha um único valor para ela, se ela era positiva no primeiro quadrante, no gráfico da velocidade, se ela era negativa no quarto quadrante, no gráfico da velocidade. Não fizemos gráficos de aceleração. Por quê? Porque nesse tipo de movimento não existe aceleração. Se eu fosse fazer um gráfico da aceleração em função do tempo, eu teria uma reta exatamente sobre o eixo do T, exatamente porque a aceleração vale zero nessas situações. Então, só relembrando que nós já fizemos gráficos para um movimento uniforme. Agora, eu quero fazer gráficos para funções, porém no movimento variado, que é o nosso assunto a partir de agora, onde existe aceleração. Coloquei aqui 3 gráficos para fazer a análise dele com vocês. Isso é, eu vou fazer um estudo analítico de 3 situações. Tenho aqui um gráfico que representa o que está acontecendo com a velocidade e o tempo para um móvel A. No meio, o que está acontecendo com a velocidade e o tempo para um móvel B. E aqui na direita, eu tenho um gráfico do que está acontecendo com a velocidade e com o tempo para um móvel C.
O que eu observo nessa situação? À esquerda, para o móvel A, quando t é 1 segundo, velocidade 30. Quando t é 2 segundos, velocidade 30. Quando t é 3 segundos, velocidade 30. Quando t é 4 segundos, velocidade 30. Quando t é 5 segundos, velocidade 30. O que significa isso? Que em todos os instantes, a velocidade dele sempre foi 30. Portanto, não tem aceleração. É um movimento do tipo uniforme. A velocidade não mudou com o passar do tempo. Quando eu olho para o gráfico do móvel B, o que eu observo? No instante t igual a 1 segundo, a velocidade dele vale 5, ó. Todas estão em metros por segundo, ok? Então, quando t é 1, a velocidade é 5. Quando t é 2, a velocidade é 15. Quando t é 3, a velocidade é 28. Quando t é 4, a velocidade é 37. Quando t é 5, a velocidade é 42. O que eu noto nessa situação? Eu tenho, para cada instante, um valor diferente da velocidade, o que significa que a velocidade está mudando com o passar do tempo. Aqui, a velocidade não mudou com o passar do tempo, ela era sempre 30. Aqui, ela foi modificando o seu valor. Portanto, trata-se de um movimento variado. Velocidade muda com o passar do tempo, mas a velocidade não está mudando sempre da mesma forma. Como é que eu sei que ela não está mudando sempre da mesma forma? Porque a cada intervalo de tempo de 1 segundo, então, no primeiro 1 segundo, a velocidade variou de 0 para 5. No próximo intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade variou de 5 para 15. Então, em 1 segundo, aqui ela variou 5 metros por segundo. Em 1 segundo, ela aqui variou 10 metros por segundo. Se eu olhar no próximo intervalo de tempo de 1 segundo, ela foi de 15 para 28. De 15 para 28, ela variou 13 metros por segundo. Então, para cada intervalo de tempo de 1 segundo, a variação da velocidade não está sendo sempre a mesma. Então, eu posso dizer apenas que se trata de um movimento do tipo variado. No último gráfico que eu tenho aqui, do móvel C, o que eu observo? Que os intervalos de tempo de 1 em 1 segundo também têm velocidades que não assumem os mesmos valores. Isso é, quando t é 1, a velocidade é 10, quando t é 2, a velocidade é 20, quando t é 3, a velocidade é 30, quando t é 4, a velocidade é 40, quando t é 5, a velocidade é de 50 metros por segundo. O que significa que para cada intervalo de tempo de 1 segundo, ele teve a mesma variação de velocidade o tempo todo. Isso é, no primeiro 1 segundo, ela foi de 0 para 10, ela variou 10 metros por segundo. No próximo intervalo de tempo de 1 segundo, ela foi de 10 para 20, ela também variou em 10 metros por segundo. No outro intervalo de tempo, de 2 até 3 segundos, ela foi de 20 para 30, ela também variou em 10 metros por segundo. Portanto, aqui é um movimento variado, porém diferente dessa situação. Nessa situação, a velocidade estava variando, mas não variava sempre na mesma proporção. Aqui, a velocidade está variando e está variando sempre na mesma proporção, o que significa que eu tenho uma aceleração nessa situação que é constante, porque o meu gráfico aqui me deu uma reta crescente. Aqui ele tem aceleração? Com certeza tem, mas essa aceleração não é constante. Então, aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração. Aqui eu tenho um movimento provavelmente retilíneo variado, tá? Porque a velocidade está variando, mas ela não varia sempre da mesma forma. Aqui eu posso classificar que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade está variando sempre na mesma proporção. Porque agora eu incluí o termo retilíneo, porque nós estamos estudando, estamos analisando objetos que estão se movimentando em linha reta. Porque os objetos que se movem em linha reta, eles têm aceleração escalar e aceleração vetorial iguais, ok? Então, aí eu não preciso ficar me preocupando com a direção e com o sentido. Mais para frente, eu vou estudar os casos que não são os retilíneos. Nós vimos que existe uma expressão para calcular a variação da velocidade em relação ao tempo, que é a expressão da aceleração. E agora eu quero escrever uma função horária da velocidade. Isso é, como é que a velocidade está em função do tempo, como é que ela está se modificando em função do tempo.
Então, para escrever a função horária da velocidade em função do tempo, eu vou partir daquela expressão da aceleração que eu defini na aula passada. Então, eu defini que a aceleração nada mais era do que uma variação de velocidade que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Como eu estou falando praticamente agora de situações onde o objeto se movimenta em linha reta, eu não estou mais colocando símbolos de vetores aqui em cima, pois a aceleração escalar e a aceleração vetorial vão ser as mesmas, ok? Quem é ΔV? O símbolo delta, ele significa variação de alguma coisa. No caso, vai ser a variação de velocidade. Sempre que o símbolo delta aparecer, ele significa que vai ser, neste caso, a velocidade final menos a velocidade inicial. Aparece o símbolo delta aqui embaixo, que significa intervalo de tempo aqui embaixo, variação do tempo. Delta é sempre o final menos o inicial, então aqui o tempo final menos o tempo inicial. Observem que eu escrevi a velocidade inicial como sendo V0, e eu escrevi ela dessa maneira bem particular, exatamente por quê? Porque eu estou dizendo que a velocidade inicial é V0 no instante T0. Um instante T0 significa que esse instante aqui corresponde ao meu cronômetro parado. Cronômetro parado significa tempo igual a zero. Então, V0 é a velocidade específica para quando T, o instante, é zero. Se esse instante vale zero, eu vou ficar, então, com A igual V menos V0, copiei aqui embaixo, ó, V menos V0, sobre T. Afinal, T menos zero é T. O que eu vou fazer com esse T? Esse termo está dividindo. Eu vou trocar ele de lado na minha igualdade. E toda vez que eu troco um termo de lado em uma igualdade, eu troco de operação matemática. Como o T está aqui dividindo, eu vou levar ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com A multiplicado pelo T. E o A multiplicado pelo T vai ser igual a quem? Ao V menos o V0. Por isso, eu escrevi, ó, V menos V0 é igual a A vezes T. Igual a A vezes T. V0 é um termo negativo, eu vou trocar ele de lado na minha igualdade, trocando de operação matemática. Como ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando, então ele ficou positivo. E aí eu escrevi uma função horária, que ficou V igual a V0 mais AT. Reparem, é uma função de primeiro grau. Ela é conhecida como VOAT. A equação do VOAT ou a função do VOAT. Quem é esse V0? Ele é a velocidade inicial no instante t igual a zero. Quem é este A? Este A é o valor da aceleração. E o que eu sei? Que à medida que eu troco o valor do tempo, o que muda para nós é a velocidade final dele. Então, para cada instante, ele tem uma velocidade final diferente. Velocidade inicial não muda com o tempo. A aceleração nos nossos exercícios também não está mudando com o tempo. Como a aceleração não muda com o passar do tempo, se eu fosse fazer um gráfico da aceleração em função do tempo, olha como seria esse gráfico. Então, no eixo vertical, eu coloco a aceleração. No eixo horizontal, eu coloco o tempo. Como aqui eu não estou trabalhando com nenhuma função numérica, sem as unidades de medida, eu não coloquei parênteses e unidades de medidas aqui, tá certo? Mas se fosse um exercício com números, eu colocaria parênteses e unidades de medidas, tá? A aceleração é uma reta paralela ao eixo do t. No primeiro quadrante, significa que essa aceleração é positiva. À medida que o tempo vai passando, a aceleração não muda. Poderia ter um gráfico da aceleração em função do tempo, também como uma reta paralela ao eixo do t, porém abaixo dele, isto é, no quarto quadrante. Se o gráfico da aceleração é uma reta paralela no quarto quadrante, isso significa que o valor dessa aceleração é negativa. Então, nessa função, o que muda é a velocidade com o tempo. É uma função de primeiro grau, se a aceleração for positiva,
Esse gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta crescente. Se a aceleração for negativa, o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma reta decrescente. A aceleração não muda com o passar do tempo, então ela não é uma reta nem crescente e nem uma reta decrescente quando eu faço o gráfico de aceleração por tempo. Ela é sempre uma reta paralela ao eixo do t. Acima dele, se a aceleração for positiva, abaixo dele, se a aceleração for negativa. Mas a aula de hoje é para falar bastante dessa função horária aqui, ó. Por quê? Porque a minha aula é sobre gráficos desta função horária. A função horária V igual a V0 mais AT. Para isso, eu peguei aqui algumas situações que nós já vimos e já classificamos. Então, vamos analisar aqueles nossos antigos desenhos dos carrinhos que aparecem nas aulas anteriores. Desenhei uma trajetória, defini a trajetória positiva para a direita. Coloquei dois carrinhos aqui, ó, em instantes, na verdade é o mesmo carrinho, né? Em instantes diferentes. Aqui seria no instante t igual a 1, aqui seria no instante t igual a 2. Esse carrinho está se movimentando para a direita, o que significa que velocidade e trajetória têm o mesmo sentido, isso é, têm o mesmo sinal, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Sempre que velocidade e trajetória estão no mesmo sentido, nós classificamos o movimento como um movimento do tipo progressivo. Tá, mas isso a gente já falou. O que eu vou analisar? Eu vou analisar velocidade e aceleração. Reparem, o meu vetor velocidade é pequenininho, o meu vetor velocidade aqui é grande, o que significa que a velocidade aumentou com o passar do tempo. Se a velocidade aumentou com o passar do tempo, isso significa que teve uma variação de velocidade, na qual a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. Então, o meu ΔV vai dar um valor positivo, o que significa que a aceleração está no sentido da trajetória. Então, eu classifico o movimento como progressivo, quando eu comparo esses dois, e classifico como acelerado, quando eu comparo esses dois. Então, é um movimento progressivo e acelerado. Onde eu tenho uma função que agora é V igual a V0 mais AT. O que significa isso? Que se ele está acelerado, à medida que o tempo está passando, a velocidade está mudando de valor. Olha o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo me dá uma reta do tipo crescente. A velocidade aumenta de valor positivamente com o passar do tempo. Aqui, a minha velocidade inicial assumia um valor qualquer. Aqui, a minha velocidade inicial assume o valor 0. Mas reparem, olha, duas retas com inclinações para cima. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta positivamente. Sempre que o gráfico da velocidade em função do tempo for uma reta no primeiro quadrante, isso significa velocidades positivas, o que significa, portanto, que é um movimento do tipo progressivo. Se no meu gráfico eu tiver retas, gráfico de velocidade por tempo, retas no quarto quadrante, isso é, retas abaixo do eixo do t, isso vai significar para mim velocidades negativas. E velocidades negativas não é um movimento progressivo, é um movimento retrógrado. Mas eu vou chegar lá. Então, já anota aí no caderno de vocês, olha. Gráfico de velocidade em função do tempo, cuja reta está no primeiro quadrante, significa movimento progressivo. Ao olhar para esse gráfico, eu verifico que a velocidade está aumentando positivamente com o passar do tempo. Isso significa que se a velocidade aumenta positivamente com o passar do tempo, o movimento é acelerado. Próxima situação. Tá aqui o carrinho no instante t 1 segundo, no instante t 2 segundos. Eu sei os instantes por conta das velocidades que eu anotei aqui em cima, tá? Trajetória positiva para a direita, mas o meu carrinho está se movimentando para a esquerda. Então, no primeiro instante, o que eu observo? Que ele tem uma velocidade V1 pequena, e no segundo instante ele tem uma velocidade V2 que é maior. O que está acontecendo nesta situação? Observem, ele tem velocidade no sentido oposto ao da trajetória.
Se ele tem velocidade no sentido oposto ao da trajetória, isso já me diz que o movimento é um movimento do tipo retrógrado. E movimento do tipo retrógrado tem velocidades negativas, o que significa que meu gráfico de velocidade em função do tempo vai estar no quarto quadrante. Olha lá, tenho dois gráficos aqui embaixo, um com V0 igual a zero, o outro com V0 assumindo qualquer valor aqui, mas eles estão no quarto quadrante. Se eles estão no quarto quadrante, todos os valores de velocidades que eu tenho aqui são valores negativos, ok? Movimento retrógrado. O que aconteceu com o meu vetor velocidade? O módulo dele era pequenininho, o módulo dele passou a ser maior, o que significa que quando eu for calcular o ΔV para descobrir o meu vetor aceleração, quem é ΔV? V2 menos V1. O V2 aqui, ele é maior do que o meu V1, o que significa que o meu vetor ΔV vai estar no mesmo sentido aqui, ó. Meu vetor aceleração, meu vetor ΔV vai estar no mesmo sentido dos vetores velocidades. Se aceleração e velocidade estão nos mesmos sentidos, isso significa que o movimento é um movimento do tipo acelerado. Progressivo, quando tenho velocidade e trajetória no mesmo sentido. Retrógrado, quando eu tenho velocidade e trajetória em sentidos opostos. Então, ele é retrógrado, velocidade no quarto quadrante, tudo velocidade negativa, porém acelerado, porque a aceleração e velocidade estão no mesmo sentido. Quando eu vou analisar o gráfico, o que eu observo? Eu observo que no instante t igual a 1, ele tem uma velocidade que pode ser menos 1. No instante t igual a 2, a velocidade passou a ser menos 2. No instante t igual a 3, a velocidade passou a ser menos 3. Então, ela está aumentando cada vez mais negativamente. Eu sei que menos 2 é menor do que menos 1, ok? Eu sei que menos 3 é menor do que menos 2, matematicamente falando. Mas o sinal de menos, para mim, só serve para me indicar que ele está no sentido oposto ao da trajetória, que é retrógrado. Então, quando eu digo a velocidade vai de menos 1 para menos 2, de menos 2 para menos 3, de menos 3 para menos 4, ela está aumentando cada vez mais negativamente. Isso é, ela está aumentando de valor cada vez mais no sentido oposto ao da trajetória. Então, olha como fica o meu gráfico, tá certo? Esse é o gráfico do movimento retrógrado acelerado. Mais uma situação. Movimento progressivo retardado. O que significa movimento progressivo? O carrinho, no instante t igual a 1, no instante t igual a 2, ele se movimentou no sentido positivo da trajetória. Portanto, velocidade positiva, V1, velocidade positiva, V2. O gráfico da velocidade em função do tempo vai estar no primeiro quadrante. O que eu observo que acontece com o módulo do meu vetor velocidade? O módulo do vetor V2 é maior do que o módulo do meu vetor V1. Então, quando eu vou fazer velocidade final, V2, menos a velocidade inicial, V1, a minha aceleração vai estar no sentido do meu vetor maior, que seria o menos V1, né? Então, a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Quando velocidade e trajetória têm o mesmo sentido, é progressivo. Quando aceleração e velocidade têm sentidos opostos, é retardado. Então, eu sei que o meu gráfico está no primeiro quadrante, porque velocidade e trajetória têm o mesmo sentido. Primeiro quadrante, velocidade positiva. E eu sei que, à medida que o tempo passa, o valor da velocidade está diminuindo. Então, ele começou com uma velocidade inicial bem grande, e à medida que o tempo foi passando, a velocidade dele foi diminuindo. Portanto, se a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, o movimento também é chamado de retardado. Então, aqui eu tenho o gráfico de um movimento progressivo do tipo retardado. Mais uma outra situação, movimento retrógrado e retardado. Então, trajetória positiva para a direita, no instante t igual a 1, velocidade V1, no instante t2, velocidade V2, o carrinho se move no sentido oposto ao da trajetória, movimento retrógrado. O que significa que o meu gráfico da velocidade em função do tempo vai estar no quarto quadrante, porque todas essas velocidades aqui são valores negativos. Mas o que eu observo que está acontecendo com o meu vetor velocidade? Aqui o meu vetor velocidade V1, ele é grande. Aqui o meu vetor velocidade V2 é menor.
o que significa que quando eu for fazer o vetor ΔV, eu faço V2 menos V1, que é o V1 do contrário. Portanto, a aceleração vai estar no sentido do meu vetor menos V1. Então, se a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, a aceleração está no sentido oposto. Se aceleração e velocidade têm sentidos opostos, o movimento é chamado de retardado. V e S em sentidos opostos, retrógrado. V e A em sentidos opostos, retardado. Mas o que me interessa é o gráfico da velocidade em função do tempo. O que está acontecendo nesta situação? À medida que o tempo passa, olha o que acontece com a velocidade. Está indo de V0, que é um valor qualquer, ela está indo de, vamos supor, menos 5 para menos 4, para menos 3, para menos 2, para menos 1. Essa velocidade, ela está diminuindo negativamente falando. Tá? Diminuindo negativamente falando, lembrando que o sinal de menos, para mim, só serve para indicar o sentido da trajetória. Então, a velocidade foi de 5 para 4, para 3, para 2, para 1, e esses valores foram diminuindo escalarmente, tá? Então, o movimento aqui é um movimento retardado, porque a velocidade diminuiu com o passar do tempo. E aqui eu posso dizer que ela diminuiu negativamente, portanto, ela foi diminuindo no sentido oposto ao da trajetória. Vamos analisar uma situação em particular, onde o meu gráfico da minha função horária ocupa 2 quadrantes. Isto é, eu posso ter um gráfico cuja velocidade inicial está no 4º quadrante. À medida que o tempo passa, essa velocidade ela vai modificando de valor, ficando cada vez menos negativa, até que ela chega no instante t igual a 0, e aí essa velocidade passa a ficar positiva e aumentando positivamente. Também posso ter uma situação onde o meu objeto começa com uma velocidade inicial positiva, e à medida que o tempo vai passando, essa velocidade inicial positiva vai diminuindo de valor, até que ele chega no instante t igual a 0, e aí a velocidade começa a aumentar negativamente. Se eu quiser, eu já classifico aqui em progressivo. Se eu quiser, eu já classifico aqui em retrógrado. Também classifico aqui em progressivo e também classifico em retrógrado. Como eu já sei até os aspectos dos gráficos, porque eu olhei nas situações anteriores, eu já classifico também em acelerado, retardado, acelerado e retardado. Tá? E aí eu posso dar a classificação completa. Mas o que me interessa aqui nessa situação, antes de eu falar na classificação completa? Existe um instante em que o móvel inverte o sentido do movimento, isto é, onde a velocidade é 0. Toda vez que a velocidade for 0, isto implica no móvel estar parando. Então, aqui ele estava num movimento do tipo retrógrado, no sentido oposto ao da trajetória, ele parou e inverteu o sentido. Então, ele estava andando no sentido oposto ao da trajetória, parou para andar no sentido positivo da trajetória. Aqui eu tinha um objeto andando no sentido positivo da trajetória, então todos os V's aqui são valores positivos, movimento progressivo. Aí ele parou para começar a andar no sentido oposto ao da trajetória. Isso é, para ter um movimento retrógrado. Então, toda vez que meu gráfico encostar no eixo do t, isso significa que nesse instante em que ele encosta no eixo do t, a velocidade é 0. E se a velocidade é 0, ele inverte o sentido do movimento. Então, inverter o sentido do movimento significa ter uma velocidade igual a 0. Estou analisando uma situação bem particular, que de certa forma faz parte aí do dia a dia de vocês, sempre que vocês jogam algum objeto para cima. Imaginem vocês que eu estou jogando uma bolinha para cima, tá? E aí eu fui analisando em cada instante o valor da velocidade dessa bolinha. Então, eu adotei trajetória positiva para cima. E essa trajetória, ela vai ser positiva para cima na minha análise toda. Eu comecei adotando ela positiva para cima, não importa se meu objeto está subindo ou se ele está descendo, a minha trajetória vai continuar sempre positiva para cima. No instante t igual a 0, a velocidade inicial dele era 4. No instante t igual a 0,1, a velocidade dele passou a ser 3.
No instante t igual a 0,2, a velocidade dele passou a ser 2. No instante t igual a 0,3, a velocidade dele passou a ser 1. E no instante t igual a 0,4 segundos, a velocidade dele passou a ser 0. Ele parou. Se eu for analisar e classificar um movimento, é um movimento do tipo progressivo, porque o objeto está subindo, velocidades para cima, no sentido da trajetória. Então, S é positivo para cima, V está para cima, então V é positivo, progressivo. Porém, se eu for pensar no vetor ΔV, eu vou fazer velocidade final menos a velocidade inicial. 0 menos 4 vai dar menos 4. ΔV é V final menos V inicial. 0 menos o 4 vai me dar menos 4. O que significa que meu vetor ΔV não está no sentido do vetor velocidade, já que ele deu negativo. Se ele deu negativo, o meu vetor ΔV aponta no sentido oposto ao da velocidade. E se eu pegar o meu vetor ΔV e dividir pelo intervalo de tempo, eu acho o vetor aceleração. Então, quando um objeto é jogado para cima, eles têm velocidade no sentido da trajetória, progressivo, mas à medida que o tempo passa, a velocidade diminui, então a aceleração está no sentido oposto ao da velocidade, então é um movimento progressivo e retardado. Aí, o meu objeto que está lá em cima, no t igual a 0,4 segundos, ele para, mas ele não fica parado eternamente. Quando eu jogo um objeto para cima, ele não para lá em cima e fica parado lá. Ele para e, em seguida, ele começa a cair. Ele inverte o sentido do movimento. Isso é, no instante t igual a 4, ele estava parado, mas no instante em seguida, 0,5 segundos, o que aconteceu com a velocidade dele? Passou a ser 1 metro por segundo. Então, ele estava parado lá em cima no instante t igual a 0,4 segundos, e aí no instante t igual a 0,5 segundos, a velocidade passou a ser 1, no instante t igual a 0,6 segundos, a velocidade passou a ser 2, no instante t igual a 0,7 segundos, 3, no instante t igual a 0,8 segundos, ela passou a ser 4. Fisicamente falando, ela passou de 0 para menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Porque fisicamente falando, ela passou para sinais negativos. Na subida, ele estava no sentido positivo da trajetória. Na descida, ele está no sentido oposto ao da trajetória. Se ele está no sentido oposto ao da trajetória, essas velocidades são negativas. Ok? Então, aqui eu analisei a subida, tirei fotos da subida e tirei fotos da descida, para analisar as duas situações. Se eu for fazer o vetor ΔV na descida, quem é o meu vetor ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, menos 4, porque está no sentido oposto ao da trajetória, velocidade final menos 4, menos 0, que é a velocidade inicial dele na descida. Então, velocidade final menos 4, velocidade inicial 0, menos 4 porque está no sentido oposto ao da trajetória. Menos 4 com menos 0 vai me dar menos 4. Olha o sentido do vetor aceleração para baixo. Então, vejam, a aceleração não deixou de ser para baixo. A trajetória não deixou de ser para cima. A única coisa que mudou foi o vetor velocidade, que deixou de ser para cima, parou e inverteu o sentido do movimento. Passou a ser para baixo. Como eu classifico? S positivo para cima e velocidades para baixo, retrógrado. S é positivo, V é negativo. Velocidade e aceleração, as duas apontam para baixo. As duas são negativas. Se as duas são negativas, o movimento é acelerado. Elas têm o mesmo sentido, elas têm o mesmo sinal. Então, na subida, progressivo, retardado. Na descida, retrógrado e acelerado. Se eu pensar que essa aceleração é a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. À medida que um objeto sobe, a velocidade diminui. À medida que um objeto desce, a velocidade aumenta. E aí eu classifico o movimento desse jeito que eu falei para vocês. Como é o gráfico dessa situação que eu analisei aqui com vocês? Ele começou com uma velocidade positiva. Aqui, ó, a velocidade dele era 4. Então, ele começou com uma velocidade V0 positiva. À medida que o tempo foi passando, essa velocidade foi diminuindo de valor. Então, à medida que o tempo passou, a velocidade diminuiu de valor. Até que no instante 0,4 segundos, a velocidade passou a ser 0. Então, 0 no instante 0,4.
Aí, o que aconteceu? O tempo continuou passando. Foi de 0,4 para 0,5, para 0,6, para 0,7, para 0,8. Só que aí a velocidade começou a aumentar, só que ela começou a aumentar negativamente. Então, se quiser, pode pôr o sinalzinho de menos aqui, ó, porque tá no sentido oposto da trajetória. Então, ela começou a aumentar negativamente. Primeiro quadrante, progressivo. A reta tá para baixo, decrescente, progressivo, retardado. Quando eu olho aqui embaixo, quarto quadrante, retrógrado. Só que aqui eu tenho uma reta que me diz que a velocidade está aumentando negativamente com o passar do tempo, portanto, é acelerado, ok? E aí eu tenho uma análise de um caso. Então, tá aqui, ó, um resuminho para vocês. Depois desse resuminho eu vou mandar lá no e-book, tá? Algumas propriedades do gráfico. Num gráfico de velocidade em função do tempo, esta inclinação aqui me dá aceleração. Quanto menos inclinado, significa que passou muito tempo para ele variar a velocidade dele, então variou pouco a velocidade, a aceleração é baixa. Quanto maior for essa inclinação dele, maior vai ser a aceleração. Aqui ele marcou um ângulo que ele chamou de alfa e está me dizendo o seguinte: tangente de alfa é numericamente igual à aceleração. O que é tangente? Se isso aqui é um ângulo, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto me dá variação de velocidade. Cateto adjacente me dá variação do tempo. Então, se eu divido variação de velocidade por variação de tempo, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu acho tangente. Variação de velocidade por variação de tempo, eu acho aceleração. Então, num gráfico de velocidade por tempo, eu pego esta altura aqui, que é o ΔV, pego o comprimento deste cateto, que é o ΔT, e eu descubro aí o valor da aceleração. Outra propriedade do gráfico. Num gráfico de velocidade em função do tempo, que era uma reta paralela ao eixo do T, isso aqui era um movimento uniforme. Se eu fizesse a área entre a reta e o eixo do T, achuriasse, pintasse essa área e tentasse descobrir alguma relação dela com uma grandeza física, eu descobria que base, ΔT, vezes a altura, que é o valor da velocidade, ΔT vezes V é o ΔS. Então, neste gráfico aqui, eu tinha uma propriedade. A área que eu tinha abaixo da reta correspondia à variação do espaço ao deslocamento. Se é válido nesse gráfico do movimento uniforme esta propriedade, que a área é numericamente igual ao deslocamento, isso tem que ser válido para qualquer gráfico de velocidade em função do tempo. Então, se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, onde eu tenho uma reta crescente, a área entre a reta e o gráfico também corresponde ao ΔS. Qualquer gráfico de velocidade em função do tempo, a área vai ser o ΔS. Só tomem cuidado que aqui a área é de um retângulo e aqui a área é de um trapézio, e eu calculo essas áreas de maneiras diferentes, tá? Outra coisinha que a gente precisa falar aqui ainda nas propriedades dos gráficos. Eu falei que o gráfico da aceleração, nos nossos estudos, era uma reta paralela ao eixo do T, acima dele, no primeiro quadrante, aceleração positiva, abaixo dele, no quarto quadrante, aceleração negativa. Se eu pegar um gráfico e calcular a área entre a reta e o ΔT, eu vou descobrir uma grandeza física. Que grandeza física que eu vou descobrir? A variação da velocidade. Como é que eu sei isso? Base ΔT vezes a altura, que é a aceleração. ΔT vezes A é ΔV, ok? E daí eu tiro mais uma propriedade desse gráfico. Eu vou falar ainda na próxima aula para vocês, na semana que vem, que a área desse gráfico, como ela é ΔS, ela vai me dar uma outra função para o movimento variado, que é a tal da função do sorvetão. Então, eu vou fazer agora uma aula de resolução de exercícios para vocês entenderem como é que eu aplico tudo isso. E a função horária da posição com o tempo fica para as próximas semanas, ok? Então, vamos dar continuidade ao assunto agora numa outra aula com questões comentadas.